Temos mais um vídeo novo e hoje eu quero falar sobre gelatina e também vou te dar uma receita de uma bala de gelatina que é uma delícia. E antes de mais nada, eu sou o Cícero Santos do canal Artes e Delícias no Ar. E se inscreva caso não seja inscrito. Aqui falamos de arte, de sobremesas que não engordam para manter a sua dieta. Temos pratos low carb. Me ajude a manter esse canal no ar. Curta os vídeos, compartilhe para aquela pessoa que vai se interessar pelo conteúdo e conto com você para estarmos aqui semanalmente sempre com um novo vídeo. A gelatina é um ingrediente super versátil, majoritariamente composta de colágeno. Trata-se de uma proteína pura. A versão incolor sem sabor é quase 100% de proteína pura. Por colher, ela contém 8,3 gramas de proteína e é totalmente zero carboidrato e zero gordura. Falando de aminoácidos, é rica em glicina e prolina, que são aminoácidos necessários para a nossa saúde. Eles são essenciais para nossas articulações e para a manutenção das nossas cartilagens. Quanto a calorias, é extremamente baixa a sua caloria. E por ter essa densidade tão baixa em caloria, as versões dietéticas possuem só 9 calorias por porção. Existe um monte aí de vídeos, existe um monte de comentários a respeito da gelatina, inclusive até de pessoas que se dizem nutricionistas e dizem que a gelatina, o nosso organismo não tem aí uma absorção assim boa. Eles indicam colágeno hidrolisado, mas os antigos tanto já sabiam que, se veja, até nos próprios hospitais, qual é a sobremesa que é servida? Normalmente é a gelatina. A gelatina, ela é muito boa, mesmo nessas versões onde com o açúcar e os corantes. Mas você pode fazer várias versões. Você pode pegar uma gelatina incolor e fazer um suco bem gostoso de frutas e colocar ela e fazer uma gelatina de frutas. Você pode fazer várias coisas. Você pode utilizar a própria gelatina para engrossar seus caldos, para fazer alguns pudins, alguns flãs, como a gente tem aqui no canal, e todas elas são benefícios para a gente, porque o nosso organismo absorve elas e coloca justamente naqueles lugares que são necessários para manter a nossa saúde. Então, também cuidado com alguns comentários, com vídeos, confie no seu médico. Qualquer dúvida, procure o seu médico. Mas cuidado com vídeos aí que falam coisas que às vezes as pessoas até deixam de comer por conta de informações errôneas. E para aquelas pessoas que são veganas, nós temos ainda uma gelatina que é feita de algas marinhas, né, que é o agar-agar, que também é gostoso. Eu prefiro a gelatina normal, mas existe aí a gelatina também vegana, que é o agar-agar. E lembrando também que não são só tratados cartilagens e articulações. Nós também, a nossa pele também, ela também absorve e também nos ajuda a manter um pouco mais jovem, digamos assim. Então, apenas falando das diferenças das gelatinas, a gente tem a gelatina industrializada, que vem colorida, que é utilizado açúcar, inclusive, na sua composição, mas você tem também aí a versão incolor, que é a que nós usamos aqui em casa para um monte de coisas. Eu mesmo utilizo alguns corantes que são à base de gel, e o adoçante. Eu costumo fazer algumas gelatinas próprias aqui em casa. Temos o agar-agar, então esses são os 3 trios de gelatinas existentes. Bom, nós temos aí receitas e sobremesas diversas que utilizam gelatina. Desde a antiga tradicional gelatina colorida para final de ano, que até temos aqui no canal, mas em vários outros pratos. Ela é utilizada muito para quem faz dieta por conta dos emagrecimentos, que além de saciar um pouco a parte de doce e tudo, né, ela tem essa parte de tratamento já do nosso organismo para manter a nossa saúde. Na confeitaria ela é muito utilizada em várias coisas, tanto pratos doces quanto salgados. É algo que é totalmente versátil na cozinha brasileira. Inclusive um dia
há muitos anos atrás, eu já tenho isso há mais ou menos há mais de 20 anos. Eu estava passando numa banca e aí eu vi esse livrinho com 50 sobremesas de gelatina. São várias, eu já fiz várias aqui. São várias receitas, inclusive mostrando a gelatina colorida, enfim, entre outros pratos. Nesse vídeo, eu vou ensinar você a fazer a bala de gelatina, é muito rápido. E você, eh, consegue até o você consegue até consumir um pouquinho mais de gelatina do que o normal, porque a bala de gelatina, você pode se utilizar de uma gelatina zero comum, ou até uma gelatina normal, caso você não se importe em comer açúcar, mas você vai utilizar uma gelatina e você vai dobrar com a gelatina incolor. E apenas com 150 ml de água quente, a gente não faz o choque térmico da gelatina. Então aí depois você coloca em forminhas, corta, ou você coloca em forminhas com moldes, que é o que eu vou mostrar para vocês, e aí você tem ela numa versão bem durinha. É uma delícia. E aí você está comendo algo também saudável e ajuda aí na sua alimentação. Além de gostoso, é algo saudável. Também como dica, eu conheci várias pessoas que sempre falava para mim: "Ah, eu não gosto de gelatina, porque a gelatina fica molinha, tal". Então, a minha gelatina, ela não é mole. Eu não gosto de gelatina muito molinha, né. Eu aqui em casa, nós gostamos dela de um pouco mais resistente. Então o que que eu faço? Essa minha medida é aquele copo americano, porque se eu for colocar 1/4, teria que colocar um copo americano e meio de água quente e um copo americano e meio de água fria. Eu corto esse meio, eu coloco só um copo americano para cada pacotinho de gelatina. Então ela fica bem mais resistente, fica bem mais consistente para comer. E o sabor fica um pouco mais atenuado. Então você pode também utilizar essa dica, caso você não goste daquela gelatina muito molinha, né, que são no hospital normalmente eles servem aquelas bem molinhas. Eu gosto dela mais resistente e você pode utilizar essa minha dica para fazer ela mais consistente. Então vamos aí ao vídeo de eu mostrando para vocês a bala de gelatina. Se você tiver alguma dúvida, quiser dicas, quiser outras receitas, porque eu tenho 50 delas na minha mão, me pergunte, me chame no chat, tire suas dúvidas, que eu estou aqui para ajudar a você. Grande abraço e vamos ver aí os vídeos. Então eu preciso de 150 ml de água, eu vou pôr para aquecer. Precisamos de uma gelatina, vou usar aqui uma gelatina diet de uva e mais uma gelatina sem sabor. Uma gelatina de uva, bem essa gelatina nos 150 ml de água fervente. E inclua a gelatina incolor. Que hidratamos com 5 colheres de água e colocamos 15 segundos no micro-ondas. Vamos pôr aqui nesse em formato de coraçãozinho. Você pode colocar em forminhas quadradas e cortar depois que estiver pronto. Você pode cortar em formato de triângulo, em retângulo, quadradinhos.
Se você quer fazer uma bala de uma cor que você não tenha nesse momento, mas você tem a essência, você pode fazer igualzinho eu fiz naquele outro vídeo da gelatina colorida. Então, para a gelatina que a gente vai inventar, eu vou utilizar a essência de cereja e vou usar esse tom aqui, meio verde azulado. Esse tom Tiffany. Uma gelatina, nós vamos hidratar. São 5 colheres de água. Isso aqui nós vamos hidratar e vai colocar no micro-ondas. Esta daqui faremos normal, como se fosse fazer uma gelatina. 150 ml de água fervente. Vamos dissolver bem essa gelatina. Vamos misturar. Misture bem. E aqui nós vamos, eu estou usando eritritol. Eu vou colocar 15 gotas. Estou usando eritritol para adoçar. Vou utilizar veja, essa cor Tiffany meio azul, meio esverdeado, e vou saborizar com cereja. Doze gotas é suficiente. Nossa, nova bala está feita. Então você não precisa também utilizar do pacotinho da gelatina já pronta. Você pode criar os seus sabores. Inclusive, se você quiser fazer de frutas naturais, é possível. E agora, após estar já solidificado, é só a gente tirar das forminhas